Com a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Com a solicitação do afastamento do vereador Calil Chaguri, eu convido o vereador José Nivaldo Braga para assumir a cadeira do vereador Calil Chaguri. Consulta ao plenário sobre a vaga do segundo secretário, senhor Elias Valdrigue. Em votação, aprovada a segundo secretário do vereador Elias Valdrigue. A senhora secretária fará a leitura... Não. Então, coloco em votação a vaga do segundo secretário do vereador Elias Valdrigue. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, eu entendo que é desnecessária a votação do segundo secretário, uma vez que eu acredito que o regimento interno automaticamente já coloca o vereador mais votado da casa como suplente direto do segundo secretário. Então, eu creio que é desnecessário e consultaria o plenário a respeito disso. Então, fica a vaga do segundo secretário, o senhor Elias Valdrigue. A senhora secretária fará a leitura do expediente do dia. Câmara Municipal de Conchas, indicação número 47/99. Solicita a construção de campos de areia apropriados para a prática de futebol nas Coabs 1, 2, 3 e 4. O vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação: solicita a construção de campos de areia apropriados para a prática de futebol nas Coabs 1, 2, 3 e 4. Justificação: já temos locais instalados para a prática de futebol de areia na Vila Zanin, na Beira Rio, na Vila São José e na Associação Atlética Conchense, onde constatamos grandes frequências de crianças, jovens e mulheres. Vários são os benefícios advindos da existência de tais locais e da prática desportiva ali desenvolvida, dentre os quais podemos citar: prática de atividade que colabora para o desenvolvimento físico, desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer, tirando o jovem da ociosidade que conduz a outros hábitos, vícios. Fixa mais o jovem no seu bairro. Serve como ponto de reunião entre os moradores do bairro, desenvolvendo o espírito de amizade, solidariedade e confraternização. Proporciona a realização de torneios e competições entre os diversos bairros ou vilas urbanas. Proporciona surgimento de lideranças e organizações diretivas nos bairros ou vilas. Proporciona aos participantes a oportunidade de desenvolver o espírito de autoestima e autossuficiência, advindo daí a autorrealização, desviando os jovens da procura de drogas, o que ocorre quando os mesmos vivem em clima de ociosidade, não encontrando algo para sua satisfação pessoal. Sala de Sessões, 8 de setembro de 1999, vereador José Delbem. Câmara Municipal de São João da Boa Vista, ofício número 343/99. Prezado senhor, transcrevo na íntegra o requerimento número 278/99, de autoria do vereador Ovídio Carlos Martins, aprovado na sessão extraordinária realizada no dia 30 de agosto. Existindo controvérsia sobre a fixação do número de vereadores para comporem corpo legislativo das câmaras municipais, tendo em vista a redação dada ao artigo 29, inciso 4º da Constituição Federal, onde se exige uma proporcionalidade de um mínimo de 9 e o máximo de 21 vereadores para municípios até 1 milhão de habitantes.
Não tendo sido, até o presente momento, realizada qualquer regulamentação que determine com exatidão esta proporcionalidade, possibilitando com isto que município com um número menor de habitantes seja equiparado a outros de maior densidade demográfica. Considerando que, anteriormente, na vigência do Decreto-Lei Complementar número 9, de 31 de 12 de 69, existia preceito que determinava com exatidão o número de vereadores às câmaras municipais, observando-se para isso o número de eleitores e não da população, fator determinante e que o Tribunal Regional Eleitoral considerava como lógico e certo para a sua fixação. Considerando ainda que a norma ora vigente possibilita uma diminuição na representatividade de parte da população que acreditamos seja a de menor poder aquisitivo, requeiro à Casa, após ouvido o plenário, para que sejam enviados os ofícios a todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo e às principais cidades de nosso país, objetivando a realização de um movimento junto ao Congresso Nacional, no sentido de que norma seja aprovada, fixando com clareza o número de vereadores para os nossos municípios, realmente proporcionais ao número de habitantes e não da forma como hoje está normatizada na nossa Constituição Federal, onde deixa margem para que haja uma fixação em desacordo com interesses municipais em prejuízo da participação e representatividade popular. Atenciosamente, Ovídio Carlos Martins, presidente. Passamos ao grande expediente. Convido a fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de trazer a conhecimento dos senhores vereadores uma denúncia que eu recebi pelo correio hoje, que foi enviada via postal pela cidade de Pereiras no dia 6 de setembro. Infelizmente não foi colocado o remetente em nenhum nome. Mas eu gostaria de ler a denúncia dos senhores vereadores, que, pelo conteúdo da mesma, nos leva a acreditar que a denúncia é séria e que merece alguma atenção dessa Casa de Leis, principalmente para solicitar as informações necessárias do órgão próprio. Senhora Valéria Bufani, o Hospital Municipal de Conchas faz o agendamento das ultrassonografias para os pacientes. Só que, chegando lá, os pacientes encontrarão vaga para fazer o exame somente no mês seguinte. Então, o paciente espera até a data marcada. Nisto, o paciente recebe um papel com o preparo que ele deve fazer um dia antes do exame, que é o seguinte: tomar 40 gotas de Lufital 3 vezes no dia e tomar 6 cápsulas de Umiquetol de uma vez só, e não comer mais nada até o dia seguinte, jejum, até a hora do exame. Chegando no hospital no dia seguinte, não vai ser feito, porque simplesmente o médico liga avisando que não virá fazer os exames e que os pacientes voltem na próxima semana e remarquem o exame por uma data indeterminada. Finalizando, os pacientes que em muitos casos precisam do exame urgentemente e não podem pagar, se submetem ao desprezo e ao descaso do médico, que nem pensou na intensidade do sofrimento dos pacientes que fizeram o preparo e que vieram de outras cidades para fazer o exame, sem contar com o horário da ultrassonografia, que deveria ser na parte da manhã, os pacientes estarem de jejum desde o dia anterior. Então, pelo que se lê aqui da denúncia, me parece que é procedente, até porque foi postada da cidade de Pereiras, e realmente é um caso que urge se verificar, principalmente que até mesmo no fórum se adota as medidas de se marcar audiência mais cedo para pessoas que moram em cidades mais distantes dentro da comarca.
Então, eu acho que deveria haver um critério, se há ou não. Eu gostaria de saber do consórcio se esse critério existe, se está sendo cumprido, ou se não está sendo cumprido, por que não está e quem é o médico responsável por essa ultrassonografia. Então, eu pediria que o senhor presidente oficiasse em nome da casa para o hospital, para o consórcio, esclarecendo esses pontos. Quem é o médico responsável pela ultrassonografia? Se existe algum critério para marcar e agendar as ultrassonografias e, principalmente, as ultrassonografias da cidade, de outras cidades que não de Conchas. E que esclareça se esse médico responsável está faltando nos exames, qual que é a regularidade, ou seja, se o próprio médico responsável quiser vir trazer as informações pessoalmente para esta Casa de Leis, que compareça, ou que envie as informações por escrito, para que a gente possa dar uma satisfação pública com relação a isso aqui. Pois não, vereador? Com a palavra o vereador Tadeu Nedo. Eu gostaria de sugerir, se Vossa Excelência me permite, que fosse encaminhado também um ofício por representante de Pereiras do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Senhor prefeito? O prefeito, e existe um membro do conselho, se eu não me engano, que é de Pereiras. Então, ao prefeito, para que eles também passem a atuar. Tá? Não vamos nós carregar sozinhos essa questão. É um cidadão, uma cidadã de Pereiras, eu acho que, então, deve ser encaminhado ao para que se tome prefeito, conhecimento e providências. Exato. Porque ele é membro do consórcio. Por favor. Perfeito, vereador. Inclusive, eu vou deixar a cartinha da denúncia para que tire uma xerox e se afixe nesses documentos para que sejam encaminhados. Pois não, vereador. Com a palavra o vereador Wilson. Eu trabalho na ultrassonografia lá em Rubião, e esse exame que ela descreveu aí é um exame abdominal. Então, o preparo lá é Luftal e Dulcolax. Toma-se no dia anterior, é o preparo que tem que ser feito. Não pode comer mais nada, tem que estar em jejum, né, para o dia seguinte. É difícil. A pessoa passa uma noite bem complicada. Vai várias vezes no banheiro, né? E quando chega no dia anterior. E quando vai, é o exame de manhã, tem que ser feito de manhã esse tipo de exame. Mas pelo abdominal. Que consta aqui na denúncia, não está sendo feito na parte da manhã, né? Então, é grave porque a pessoa faz um preparo incrível, né? Chega do dia de manhã e o médico não está lá para fazer esse exame, dá pena do paciente. Na Rubião não acontece isso, que se acontecer isso aí é pena séria para a pessoa, né, que o médico não fazer o exame. Porque o preparo do paciente é difícil. Chama-se exame abdominal. Exatamente. Como outro assunto também, eu gostaria de também pedir à mesa que oficiasse para o senhor prefeito municipal para que ele, utilizando-se da mídia falada e escrita, alertasse a população de Conchas dos riscos iminentes que nós estamos sofrendo com as queimadas constantes, inconsequentes e catastróficas no município. Esse final de semana nós tivemos um incêndio terrível, que teve que ser acionado até o corpo de bombeiro. Foi destruída várias plantações, pomar dentro de uma propriedade, gado, pelo que eu tomei conhecimento também, chegou a ser atingido com a queimada. O pasto ficou totalmente danificado. Então, a gente precisaria alertar a população desses riscos, porque do jeito que está seco tudo, um toco de cigarro mal jogado na beira de uma estrada é o suficiente com o vento de causar um incêndio de grande monta. Então, eu pediria que o senhor prefeito, que esta Casa de Leis, usasse os meios de comunicação para alertar a população desse risco que nós estamos correndo e que é muito sério. Porque, primeiro, causa um dano ambiental muito grande e, segundo, pessoas estão correndo risco e a própria propriedade também das pessoas corre risco junto. Então, é um assunto sério, nós estamos numa época crítica, aguardando a chegada das chuvas, mas está meio difícil. Então, eu pediria que a mesa
oficiasse para o senhor prefeito para que, dentro do departamento certo da prefeitura, vigilância sanitária, não sei se é o caso, ou a própria Secretaria de Saúde ou de Urbanismo, adotasse alguma providência para que a população, pelo menos, denuncie as pessoas que estão tacando fogo também irregularmente aí por pastos. Era isso. Ninguém mais fazendo uso da tribuna? Passamos consulta plenária sobre o intervalo de 15 minutos. Então, passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, o assunto é a respeito ali da estrada que liga ao porto. Parece-me que na sexta-feira foi efetuada uma reunião junto à juíza, o senhor prefeito, o David Francisco, o engenheiro, e pelo que a gente está sabendo, salvo se hoje ocorreu alguma coisa em contrário, parece que não chegaram a conclusão alguma a respeito do assunto, não é verdade? Continua o embargo. Então eu acho que o senhor prefeito devia convocar uma nova reunião dos elementos envolvidos, mesmo que não fosse perante a justiça. Que você faça no próprio prédio da Prefeitura Municipal, onde você tem mais liberdade para você discutir, que enfrente a juíza, muitas vezes, a pessoa sente-se inibida, os advogados procuram falar muito mais do que você, que é normal, é a profissão deles, não é verdade? Então, eu gostaria que o senhor presidente entrasse em contato com o senhor prefeito e os senhores vereadores também, e convocasse o senhor David Francisco, o seu engenheiro, o responsável pela obra ali, para uma reunião urgente na própria Prefeitura Municipal e que, se chegando a um acordo, se fizesse alguma coisa por escrito ou se combinasse um horário para ir até o fórum e comunicar à juíza a respeito da solução tomada, para que não fique aquilo parado. Daqui uns dias nós vamos ter aí chuvas e pode paralisar de vez o serviço, não é verdade? E as conversas a respeito das decisões ali são muito assim distorcidas. Você conversa com o prefeito, ele fala uma coisa, você conversa com o seu delito, ele fala outra. Quer dizer, não existe uma harmonia, uma coerência entre o que um fala e o outro fala. Então você não sabe até que ponto parou ou paralisaram essas negociações. Agora, eu acho que é de importância, o senhor prefeito deve se preocupar com o assunto e que faça uma reunião com os interessados no prédio da Prefeitura Municipal, para que se resolva rapidamente. Segundo o senhor Aderito Francisco, conversando com a gente ontem, ele falou, eu quero também aceitar, não quero que amanhã fique jogando em minhas costas a culpa de uma possível paralisação ou de algo que venha prejudicar o andamento das obras. Então, eu acho que esse prefeito tem que tomar peito no negócio e tentar resolver de uma vez por outra esse assunto. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas ao nosso colega Zézo, que volta à Câmara, né? E está entre nós de novo. Depois, senhor presidente, eu gostaria que nesse requerimento que foi pedido para se oficiar aí para o presidente do consórcio, que também se incluísse para que a gente fique sabendo o que realmente está ocorrendo novamente com os plantões. Muitas reclamações, vários dias não existe médico plantonista atendendo a população. Então, nós queremos saber por que, de novo, não se tem plantão. De novo, a população não está sendo atendida. Parece que nós vamos terminar o mandato nosso batendo nisso e não vai se resolver o problema. Eu acho que, ao mesmo tempo que se dá muita importância a uma estrada, que pode trazer progresso econômico, teria que se dar importância a um hospital que se traz saúde para a nossa população. É só isso. Com a palavra o vereador José Delbé. Segundo chegou uma informação aqui, a juíza revogou a liminar hoje. Eu estive viajando hoje, eu não sabia dessa decisão que foi tomada, então parece-me que continua do jeito que está, não é verdade? Se ela revogou a liminar, continua da mesma forma, né? Mas mesmo assim eu acho que
baseado naquilo que a gente se manifestou aqui na tribuna, eu acho que o senhor prefeito tem que chamar o engenheiro responsável e tentar a colocação de mais alguns tubos lá. Porque, veja bem, eu continuo com o meu pensamento, pode estar errado. Para mim, ali vai ser uma represa. Represa significa impedimento de passagem de água. Impedindo a passagem de água vai alterar o nível dessa água. Onde que essa água vai ocasionar problemas? Nós temos aqui o campinho do São José, não tem? É passível, inclusive, de ser inundado, se a água subir muito. Nós temos lá cerâmica do Mariano, que ela essas chuvas que têm ocorrido, a água chega praticamente quase que dentro da cerâmica. Se você fizer um represamento aqui e alterar um pouco mais o nível, vai chegar dentro daquela cerâmica. Então, eu acho que o assunto ainda tem que dar continuidade, que se não for em âmbito da justiça, que seja entre o seu prefeito e o engenheiro da obra. Outro assunto, parece que tinha um requerimento aí que não foi colocado do presidente de uma Câmara, não tinha? Tenho. Era requerimento? É, um requerimento. Não foi colocado em votação, né? Não. Eu gostaria que fosse. Dona Marnês, o requerimento da... que número que é? Que número que é? Não sei nem se é. Parece que eles vão fechar até os dois que já tem. Coloco em votação o requerimento 278/99 da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Me perdoe, excelência, mas eu não sei nem do que se trata o requerimento. Como é que eu vou votar? É aquele que a Marnese leu agora. É que não tem a... Como não tem a ordem do dia, sempre ficava para aprovar junto com os projetos, né? Então... Está escrito ofício aqui. É ofício de um requerimento. Ofício de encaminhamento de um requerimento. Isso. Eu pedia que fosse esclarecido, então, o requerimento. É que como não tem o grande expediente, então, da votação dos projetos. Requerimento número 278/99. Existindo controvérsia sobre a fixação do número de vereadores para comporem corpo legislativo das câmaras municipais, tendo em vista a redação dada ao artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, onde se exige uma proporcionalidade de um número de 9 e o máximo de 21 vereadores para os municípios até 1 milhão de habitantes. Não tendo sido até o presente momento realizada qualquer regulamentação que determine com exatidão esta proporcionalidade, possibilitando com isto que município com um número menor de habitantes seja equiparado a outros de maior densidade demográfica. Considerando que, anteriormente na vigência do Decreto-Lei Complementar número 9, de 31 de 12 de 1969, existia preceito que determinava com exatidão o número de vereadores às câmaras municipais, observando-se para isto o número de eleitores e não da população, fator determinante e que o Tribunal Regional Eleitoral considerava como lógico e certo para a sua fixação. Considerando ainda que a norma ora vigente possibilita uma diminuição na representatividade de parte da população que acreditamos seja a de menor poder aquisitivo, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, para que sejam enviados ofícios a todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo e às principais cidades do país, objetivando a realização de um movimento junto ao Congresso Nacional, no sentido de que norma seja aprovada, fixando com clareza o número de vereadores para nossos municípios, realmente proporcionais ao número... Oi? A Valéria já dispensou a leitura, ela já...
Então, coloco em discussão o requerimento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Ninguém, não havendo discussão, coloco em votação. Quem for a favor, fica em pé. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Com a palavra, o vereador Tadeu Nedo. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas 3 assuntos que 2 foram trazidos pelos nossos companheiros vereadores, que diz respeito à estrada municipal e ao plantão, que continua ainda dando problema. Realmente, hoje eu tive a surpresa de me encontrar com a administradora do Hospital de Conchas, fora de Conchas, na Justiça do Trabalho, onde estava sendo, coincidentemente, já que foi tocar no assunto, fazendo o pagamento de um médico que levou o consórcio intermunicipal à Justiça pela falta de pagamento de plantões. Mas chega a esse ponto. Tá, o médico vem trabalhar e é obrigado até a socorrer da Justiça para receber salário. Então vamos tentar, vamos ver o que é possível fazer, quem sabe dar uma cobradinha neles. Com referência à questão da estrada do Porto, as manifestações são já foram feitas aqui em sessões anteriores, que nós estamos partindo de um princípio, um ponto de vista daquilo que nós conhecemos a região. Ou seja, aquela região, dependendo da época do ano, dependendo da quantidade de chuva, ultrapassa a estrada. O proprietário, o lindeiro, tem razão, a prefeitura tem sua razão, acredito que a empreiteira também tem a sua razão em tudo. A empreiteira está trabalhando em cima de uma coisa que ela não conhece, que é a questão puramente técnica. Entendeu que fazendo um aterro acabaria com o problema. O proprietário que conhece a região, nós que conhecemos a região, sabemos que a coisa não é bem assim. Às vezes aquele cálculo de engenharia é diferente, porque o engenheiro, obviamente, não esteve nas épocas de chuvas aqui. Então, como disse o vereador José Delbem, é necessário que realmente se façam novas reuniões, se cheguem a um acordo. O vereador Agenor me lembrou aqui que a responsabilidade pela construção de certas obras ao longo da estrada é por conta da Prefeitura Municipal. E lá na frente, a conservação, isso é certo, vai ser por conta da Prefeitura Municipal. Então, se não for realizado um serviço a contento aqui, além de termos que refazer a estrada, nós vamos ter prejuízos aos vizinhos da área, citados aqui já pelo vereador. Ao que eu fiquei sabendo da reunião ocorrida no fórum local, o engenheiro da empreiteira que estava presente, ele assegurou que não haveria problemas. Tenho também uma informação extraoficial que no projeto original não haveria nem tubulação. Quer dizer, então eu acho que alguma coisa está errada nessa engenharia aí. Eu confio muito mais, dentro desse quadro, por nós discutido e traçado, eu confio muito mais na palavra daqueles que conhecem o local do que a palavra do engenheiro que nunca esteve aqui, senão para medir e dar uma passadinha rápida. Esse é um risco muito grande, porque a conservação da estrada, o senhor prefeito deve se lembrar disso, nem que seja com algum ônus inicial, a conservação da estrada fica a cargo da Prefeitura Municipal de Conchas. Nós é que vamos pagar essa conservação. A questão de eventual problema ali na frente, já que existe um alerta. Esta ação que foi intentada é um alerta. Não sei se os senhores concordam comigo, mas é um alerta. Se amanhã não for feito o serviço de acordo, quem é que vai se responsabilizar pelo prejuízo do proprietário? Ou dos proprietários, incluído aí, como disse o vereador, já deu bem, que abrange até uma área de olaria lá na frente. Quem é que vai ser o responsável e vai ter que indenizar essa gente? Então, o senhor prefeito realmente que se preocupe em fazer esta reunião, tentar debater o problema, não enfrentar essa demanda, tentar colocar para o pessoal da empreiteira da efetiva necessidade dessa tubulação,
Se fosse na minha propriedade, eu iria discutir também essa questão, qualquer um de nós. Não se trata aqui, como eu disse naquela ocasião, de defender o interesse individual do ou dos proprietários. Aqui é interesse coletivo. Quem vai pagar essa conta lá na frente somos nós, ou seja, o povo de Conchas. Então, é de fundamental importância. O vereador Zé Delbem citou uma reunião na prefeitura, pode ser também aqui na própria Câmara Municipal. Talvez nós, vereadores, possamos sugerir alguma coisa, discutir, contribuir o próprio proprietário com uma maior liberdade, porque o que nós queremos é resolver o problema, que a estrada saia e não traga problema para ninguém e nem para o próprio município ali na frente. Então, fica reiterado o apelo aí no sentido de desenvolver esforços de achar uma solução pacífica para resolver esse problema. E, por fim, eu somente gostaria de tratar de uma questão ocorrida ontem na nossa cidade, ou melhor, na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, quando até reforço policial teve que ser chamado de cidades vizinhas para acalmar um tumulto ocorrido aqui no clube local, no CRB. As informações que eu tenho, e são informações seguras, é que realmente a coisa ultrapassou o limite, que não houve meio do efetivo da PM conseguir conter os ânimos. Teve gente que não pôde sair do clube porque não havia condições de segurança, tamanho foi o tumulto, e tamanho o tumulto que precisou chamar reforço das cidades vizinhas para acabar com a... Então, tudo bem, aconteceu, não sei se está com alvará, não sei o que pode ser feito administrativamente para solucionar essa questão. Talvez existam condições administrativas, tipo alvará, com horário, esse tipo de coisa, para tentar coibir esse tipo de coisa. Mas quem sabe a gente retoma, isso já alguns vereadores já se manifestaram a respeito, quanto a aumentar o efetivo da Polícia Militar de Conchas. É difícil, a gente sabe que praticamente é impossível, mas alguma coisa tem que ser feita. Pois não. Com a palavra a vereadora, doutora Valéria. Com relação a esses fatos, Excelência, eu gostaria de colocar para você o seguinte: está em estudo, através de um requerimento encaminhado meu para São Paulo, para que a Casa de Agricultura seja sediada por uma nova companhia PM. Não sei se realmente vai receber parecer favorável final, mas eu acho que se tivesse mais um empurrãozinho político em cima da questão, eu acho que até sairia, até porque já teve um parecer favorável do vice-governador e do secretário de Segurança Pública. Então, está faltando simplesmente um parecer favorável do comando geral e do subcomando. Então, o próprio governador abriu mão do prédio para a companhia PM. Quer dizer, está faltando um pequeno empurrãozinho. E, com relação aos negócios do clube, eu só gostaria de colocar o meu ponto de vista sobre isso. Eu acho que se tivesse uma maior fiscalização de venda de bebida para menores nesses locais, eu acho que não aconteceria esse tipo de tumulto. Coisa que nós não estamos verificando. Sem dúvida, toda essa questão. Inclusive, Vossa Excelência citou o problema de bebida. Eu acho que nós estamos em Conchas hoje subestimando um outro grave problema, que é o problema da droga. Nós estamos ouvindo a boca pequena, nós estamos ouvindo... Eu sei que é um problema sério, difícil solução, mas existe algo além do álcool. Com a mais absoluta certeza, correndo livre e soltamente aqui em Conchas. Repetindo, isso daqui é uma tarefa de todos nós não podemos jogar para a polícia, seja civil ou militar, somente eles equacionar esse problema. Mas alguma coisa urge ser feita, porque realmente os descaminhos estão aí. Isso é porteira aberta para outras coisas. Nós vamos ter agora as festividades da festa do peão. Sabe? É gente de fora que vem, é um problema sério. Depois nós vamos ter outras festividades. Hoje a mocidade, a juventude de uma forma geral, fica no jardim, na praça pública. Nós vamos ter, com certeza, além, logicamente, do carnaval, outras reuniões, outros agrupamentos. São festas. Então, é apenas aquilo que a gente pode ir falando e tentando sensibilizar a todos nesse sentido. Mas o grande problema hoje em Conchas é o álcool, infelizmente, mas muito mais do que o álcool, hoje nós temos disseminado aqui na nossa cidade a droga.
E são drogas pesadas que realmente estão atingindo a nossa juventude. O comportamento que nós temos visto em algumas ocasiões não são derivadas do álcool. Eu estou concluindo, até o vereador doutor Anselmo, nem é o caso de aparte, eu acho que Vossa Excelência tem alguma coisa para falar, eu já passo a palavra, mas é nesse sentido. Quanto a essa questão de alguma tentativa política, uma interferência, aquele material que Vossa Excelência já tem, eu gostaria de ter em mãos, para que a gente possa, através dos nossos deputados, uma correspondência, um contato, solicitando esse esforço. Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador, volto a me manifestar. Veja bem, eu, na minha profissão de delegado, eu fico até um pouco pasmo quando eu vejo alguém falando que Conchas está rolando drogas pesadas, droga isso, droga aquilo. Porque é muito fácil falar, jogar a esmo uma acusação. Que tem drogas em Conchas, eu acho que fala em uma cidade que não tem. Né? Agora, que droga pesada? O que é droga pesada? É droga pesada? Não, o crack é muito mais pesado que a cocaína. O haxixe é muito mais pesado que os dois juntos. Então precisa tomar muito cuidado quando se fala, porque vai se passar uma imagem muito ruim, o pronunciamento, principalmente de um vereador, para cidades vizinhas. Porque quando se fala em droga pesada, fala-se em LSD, fala-se em haxixe, fala-se em coisa que nunca veio para Conchas. Que tem maconha, cocaína, isso aí tem em todo lugar. Qualquer vilinha existe isso aí. Que também não é fora de controle, não é, porque nós estamos aí, o policiamento está na rua, e às vezes a gente faz alguma apreensão, mas nunca em grande escala, mesmo porque o poder aquisitivo da nossa cidade não permite que nós sejamos um reduto de alto consumo dessas drogas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pronunciamentos, né, para que não se alardeiem coisas que não se acontecem na cidade. Porque, depois o senhor se manifesta. Porque fica muito fácil jogar e fica a critério de quem que teria que resolver. Se a polícia vai prender, então traga-se fatos concretos. Quem está trazendo, onde se viu isso, quem constatou, para a gente poder tomar as providências. Né? Porque falar que corre droga na praça é uma coisa muito vaga. Né? Que os menores bebem, sim. E os pais, onde estão? Quer dizer, vamos colocar um policial acompanhando cada filho menor na cidade, então, para que ele não beba. Né? Ou então, vamos fazer o seguinte, nas reuniões do Conseg, que não aparece nenhum vereador, vamos lá trazer sugestões, que os dois promotores vão, que eles estão interessados em nos ajudar, vamos fazer campanhas educativas para a nossa população, né? Porque aí os pais acompanham seus filhos. Eu tenho filhos, eu acompanho meus filhos quando posso, e tenho certeza que eles não estão bebendo para a praça. Né? Então, eu acho que isso aí é uma questão de educação. Quando a gente tiver aqui que tomar as providências policiais, nós vamos tomar, mas eu acho que a gente deve ser mais criterioso quando for fazer análise dessas partes criminais da cidade, para que a gente não cometa alarde falso, né, e possa denegrir até a imagem da nossa cidade aí fora. Se constatado realmente que tem a droga, então vamos falar sério, em concreto, existe em tal lugar e a polícia vai ter que tomar providência. Agora, depois você se manifesta. Outra coisa, pode-se trazer um batalhão de polícia militar aqui. Nenhum deles pode entrar no clube para fazer policiamento, porque é proibido a polícia militar fazer policiamento em recinto fechado. Então, quem é responsável? Primeiramente, a própria diretoria desse clube, que não está colocando segurança lá há muito tempo, para não pagar 2, 3 mil reais por seguranças, deixa a nossa juventude lá ser agredida, as brigas ocorrerem. Depois a polícia é culpada, porque a briga começa lá dentro e vem para fora, só que a hora que vem para fora não tem mais controle. Quando se tinha segurança nos clubes, a briga parava lá mesmo, porque a viatura estava ali por perto, na frente, já trazia para fora, a viatura já pegava e já levava. Não tinha briga fora. Então, não adianta trazer companhia, batalhão, para esse fim de violência em recintos fechados. A Polícia Civil e a Polícia Militar não podem fazer policiamento no interior desses lugares. Cabe a quem? À Prefeitura. O seu prefeito deve caçar o alvará de funcionamento desses estabelecimentos até que eles apresentem um programa de segurança interno concreto, porque são os jovens que estão correndo risco. E já não é a primeira briga, já ocorreram outras, por falta de segurança do próprio clube. Então, não vão querer também jogar a culpa na polícia por causa disso. É culpa do clube, da presidência do clube e da administração que não está vendo isso, está deixando funcionar de qualquer maneira. Se os senhores se lembrarem dos carnavais que nós temos tido ultimamente na rua, o índice de brigas tem sido quase zero. E na rua,
com mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Por quê? Porque a prefeitura tem colocado, nessas ocasiões, 30 seguranças andando no meio do pessoal. Acontece qualquer coisinha, já tira, traz para fora, não propaga. A briga é terminada no início. Então, nós precisamos cobrar de quem de direito. A polícia está aí, na rua, chamou reforço, foram feitas ocorrências, mas poderia ter sido evitado. Basta que cada um cumpra com a sua obrigação. É só isso. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Com a palavra, o vereador Tadeu Neto. Eu só gostaria de esclarecer, senhor presidente e senhores vereadores, as questões. A primeira coisa, eu tomo sempre muito cuidado com o que eu falo. E costumo assinar embaixo. Procuro ser criterioso nessas ocasiões, principalmente tratando-se de assuntos sérios, como é esse problema que eu acabei de citar, que é o problema de droga. Eu acho o seguinte, é preferível eu falar do que me omitir. Ou tentar esconder o sol com a peneira. Quando eu falo em critério, em primeiro lugar, não acusei a polícia, seja ela civil ou militar, de não tomar providências. Se voltarem à fita, vão dizer que todos nós somos responsáveis por esse problema, sem exclusão de ninguém. Todos nós. E eu me incluo nesse todos nós, na condição de vereador, na condição de membro da sociedade, na condição de pai. Então, sempre tive muito critério. E acho que o fato de se falar esse tipo de coisa, como eu disse, é preferível falar do que esconder essa situação. Eu digo e reafirmo, nós estamos com um problema sério aqui de droga, porque a gente escuta muito. Prezado colega, o vereador, ele não vai sair, nem o cidadão vai sair, para dizer, olha, o fulano ali tem uma boca de fumo, o fulano... Não. Primeiro porque fica muito difícil sair dedurando as pessoas e conseguindo essas provas, essas questões. Eu acho que esse trabalho investigativo, esse trabalho que deve ser feito por gente especializada. Essa é a questão. Não é o cidadão comum que vai chegar e vai falar, olha, ali alguém está traficando, alguém está... Agora, discordo também de Vossa Excelência quanto ao potencial lesivo de uma droga, a cocaína. Eu acho que é uma droga pesada, sim. Até porque a hora que faltar, alguém vai para o mais barato, que é a crack que já tem aqui em Conchas também. Porque isso a própria polícia já me disse que já apreendeu cachimbinhos na rua. Ou pelo menos já viu jogado por aí. Então, é uma questão, na verdade, muito delicada. É uma questão que eu acho que nós não devemos temer em discutir e levantar essa bandeira. Existem soluções colocadas por Vossa Excelência, campanhas educativas, motivações, enfim, inúmeras considerações. Agora, eu só não posso, ao levantar um problema deste, falar em alarde falso. Às vezes é mais difícil, senhor vereador, alguém comentar com um delegado vereador do que comentar com um advogado vereador. Talvez essas questões sejam mais difíceis de chegar aos ouvidos de uma autoridade policial do que um cidadão comum. Mas, na verdade, eu acho que eu tenho critério, sim, eu não estou fazendo alarde falso, não é um problema da cidade de Conchas, não é um problema da polícia de Conchas, isso é um problema geral. Nós não temos que ter vergonha desse problema estar acontecendo aqui em Conchas. O que nós temos que ter é arrumar mecanismo de combatê-los. Mas seria isso. Obrigado pela... Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Só complementando, com a vênia ao vereador doutor Anselmo, eu não estou aqui para criticar também o trabalho da Polícia Civil ou Militar, mas eu gostaria de colocar uma questão que foi, ao meu entender, distorcida. Nós temos um conselho tutelar em Conchas que tem competência, sim, para entrar em qualquer estabelecimento que tenha um menor dentro. Então, eles podem muito bem acompanhar diligências junto com o CONSEG, junto com a Polícia Civil ou Militar, dentro do clube, dentro de bares, dentro de onde for, porque onde tiver interesse de menores em risco, o Conselho Tutelar pode atuar junto com a polícia, sim. Segundo, eu gostaria de colocar uma situação que eu passei. Eu tenho ido muitos finais de semana para São Paulo e alguns finais de semana eu tenho ficado em Conchas.
O último final de semana que eu estive em Conchas, eu tive a oportunidade de estar em um dos barzinhos ali da Praça Tiradentes e vi cenas que não precisa ser especializado nem ser policial para se ver os jovens se perdendo com drogas. Dentro do bar, descaradamente, tinha uma pessoa que eu nunca vi aqui na cidade de Conchas, de casaco marrom, chapéu preto, passando droga dentro do salão, normalmente dentro do bar. Eu fiz alguma coisa? Fiz. Acionei a polícia? Acionei. Me identifiquei? Não. Porque eu não preciso me identificar. Eu não preciso me prevalecer do meu cargo para acionar a polícia. Do celular de dentro do bar eu liguei. Mas eu não vi polícia nenhuma vir investigar o rapaz que eu dei as características completas. Polícia Civil. Eu preferia não dizer. Agora, a situação está crítica? Está crítica. Agora, a Constituição fala, qualquer cidadão pode ir lá prender. Olha que bonito. Chego eu lá, estou vendo o cara passar droga, eu vou chegar e falar, você está preso? E daí? Como é que fico eu? Vou cometer abuso de autoridade perante outras pessoas? O nosso dever de cidadão é limitado até um certo ponto. A gente pode até querer agir, mas até um certo ponto a gente tem que ter bom senso nas coisas. Infelizmente, o que eu fiz naquele dia? Fui embora, porque o ambiente estava péssimo. O banheiro das mulheres, entravam de 3, 4 dentro do banheiro, após chegarem perto do rapaz de casaco, passando normalmente. O cara não estava nem disfarçando. E não é daqui. Eu, pelo menos, nunca vi o cara aqui em Conchas. Então, eu acho que não é difícil se montar uma investigação, se atentar para esses fatos, para a gente começar a trabalhar em conjunto. Eu acho que não interessa quem compete a quem. Eu acho que todo mundo trabalhando junto. Agora, o essencial é que a denúncia, tanto na Polícia Militar como Civil, funcione. Porque você liga, a pessoa não vem investigar nada. Então não adianta a denúncia anônima. Então eu gostaria de pedir que tanto a Polícia Militar como Civil, como até o Conselho Tutelar e outros órgãos, se atentasse para uma denúncia anônima como eu me atentei a essa. A pessoa não quis se identificar, mas eu acho que tem credibilidade a denúncia que foi trazida para essa casa também. Então não adianta simplesmente... Bom, o cidadão tem medo de se identificar. Não é o caso. Eu simplesmente não quis me prevalecer. Porque a questão, se eu fosse até testemunha para conduzir a pessoa, eu não ia ter o maior problema. Vossa Excelência, me permite a parte? Pois não. Olha, eu vou dizer, vou ser franco. Para alguém pegar, denunciar um traficante, que vamos dizer, a grande bandidagem, são crimes pesados, realmente para chegar lá, não é vereador não, o cidadão José Tadeu, falar, você, sinto muito, é meio difícil. E não sou eu, não é muito difícil. Esse tipo de coisa é realmente por gente especializada, que vai lá com uma arma em punho e está... Por isso que não se prende ninguém nesse país. Todo mundo se omite. O senhor se refere à polícia ou ao cidadão? Não, cidadão. O cidadão obedece à campanha da própria polícia, que faz o seguinte: a polícia tem telefone à disposição em qualquer delegacia, denúncia anônima de tráfico de droga ou consumo de droga. Você não precisa se identificar. Não é na identificação, vereador. Na hora da prisão, tem que haver... Ah, não, eu estou falando de a polícia ir lá e... É outra história. Ser testemunha é uma coisa, ser o denunciante é outra coisa. A polícia faz a campanha dela, diz que denúncia, tal, e me parece que em outras cidades tem dado bons resultados. Agora, repetindo, realmente é muito difícil, porque é um negócio pesado, existem filhos, é uma situação difícil. Posso. É o único local que eu frequento, que eu gosto de frequentar. Frequento de dia e frequento à noite. É o Aldo. E, infelizmente, várias pessoas que estavam lá viram a mesma coisa que eu vi e, por medo, se omitiram. O dono do bar não viu. Porque tinha tanta gente aquele dia
Estava realmente insuportavelmente cheio o ambiente. Estava propício para esse tipo de coisa e esse traficante se aproveitou dessa situação. Então, eu só digo o seguinte, se a polícia passasse em Campana, de modo disfarçado, uma pessoa no ambiente do plantão da Polícia Civil naquele dia lá, identificaria rapidamente. É lógico que nós temos uma desvantagem aqui em Conchas, e isso eu não posso negar. Quase todos os traficantes, quem é bandido, conhece quem é polícia. É óbvio que se você tiver paisano dentro de um bar, todo mundo sabe que o investigador tal é investigador e o investigador tal é investigador. Nós temos essa desvantagem aqui em Conchas. Numa cidade grande, se você tiver paisano dentro de um bar investigando, ninguém vai saber quem é quem ali dentro. Infelizmente, em Conchas, nós temos essa desvantagem. Os investigadores de polícia, os escrivãos, os policiais, até mesmo militares, se tiverem sem farda, eles são facilmente identificados. É óbvio que quando o traficante vê aquela pessoa naquele local, ela vai procurar outro local para traficar, ela não vai traficar na frente do policial. É óbvio que essa dificuldade existe, mas dá para ser superada. Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, só como foi mencionado muito a polícia, deixa eu só fazer alguns esclarecimentos. Veja bem, nas últimas reuniões que nós tivemos no CONSEG, que eu lamento mais uma vez a não participação dos vereadores, da nobre vereadora e de outros colegas, porque lá se traz as críticas para que a polícia possa atuar de melhor maneira possível, né? Então é o lugar certo para se fazer as críticas e cobrar algumas providências da polícia, embora aqui também seja uma casa para esse fim. Veja bem, senhor presidente, conforme a nobre vereadora falou, foi um sábado à noite. Sábado à noite a Polícia Civil trabalha com um investigador, mesma coisa. À noite, a Polícia Civil tem um investigador só de plantão, que não pode sair do plantão, a não ser uma ocorrência muito grave, porque ele é sozinho e nós temos uma cadeia com 40, 50, às vezes 60 presos, que fica só um carcereiro. Então, o investigador ele faz a guarda da cadeia, atendimento às ocorrências que chegam no local, ele que atende ali, elabora as ocorrências, e não sai de lá, a não ser um acidente muito grave, que ele pega escrivão e leva no local. Então, eu até estou admirado, porque toda sexta-noite, sábado-noite, tem uma viatura da Polícia Militar na esquina do Aldo. Podem observar que tem. E, inclusive, ficou acertado na reunião do CONSEG que os policiais militares iam ficar andando a pé na praça, né? E quando se liga para 147, que geralmente se liga para o 190, mas às vezes alguém liga na Polícia Civil também, né? E daí o investigador, como ele está sozinho, imediatamente ele passa para o 190 e o 190 aciona a viatura de rua para atender a ocorrência. Então é esse o procedimento. O investigador realmente não viria lá, porque ele estava sozinho, né? Ele não poderia abandonar o plantão dele com uma cadeia cheia, porque nós temos uma orientação sobre os resgates que está havendo e nós temos que dar essa proteção. A Polícia Militar não faz mais guarda de cadeia, a Polícia Militar não faz mais cota de preso, a Polícia Militar faz trabalho de rua. Então, quando se tem que acionar, primeiramente se aciona a Polícia Militar, porque já está na rua. A Civil, durante o expediente, nós temos o pessoal nosso para atender essas ocorrências. Infelizmente, em Conchas, não se briga pela Polícia Civil, só se briga pela Polícia Militar. Quer-se companhia, quer-se batalhão. Nós temos 2 promotores, 2 juízes e 1 delegado e 4 investigadores. Quer dizer, não se dá para fazer muita coisa, né? Os vereadores têm licença prêmio, têm férias, têm folga. O plantão nosso é aberto 24 horas por dia. Eles trabalham a noite inteira, no outro dia eles têm que folgar. Então, eu não posso botar 3 investigadores toda noite trabalhando, porque eles estão saindo de plantão, entrando de plantão, de férias, de licença, né? Eu acho que é muito saudável essa discussão, porque a gente não quer tapar nenhum sol com a peneira, não. A gente quer que vocês também, da mesma forma que vocês gritam aqui em favor da Polícia Militar, pedindo aumento do efetivo, peçam pela Polícia Civil, peçam mais um delegado, porque vocês não acompanham o trabalho da Polícia Civil. Vocês não vê que um delegado aqui, ele toca 5 municípios em matéria de cadeia, 5 municípios em matéria de Ciretran, ele resolve todos os problemas que aparecem 24 horas por dia, ele só está de folga nas férias dele. Fora disso, ele está de serviço. Enquanto os senhores estão passeando na praia, em cinemas e tal, o delegado está na casa dele de plantão e vem, geralmente, na delegacia em final de semana, enquanto o senhor se diverte, né? Então, nada mais justo que os senhores cobrem realmente da polícia. Cobrem atitudes da polícia. Mas ajudem a polícia também primeiro. Porque a hora que tiver com a polícia aqui
completa, com o efetivo nosso funcionando na maneira adequada, vocês podem ter certeza que, se não funcionar, o próprio delegado vai sair da cidade. Ele não vai nem esperar. Mas, por enquanto, temos que fazer as nossas desculpas aqui, sim. Nós estamos sozinhos, trabalhamos 24 horas por dia, temos um efetivo reduzido, temos uma cadeia só para administrar em vários municípios, Ciretrano em vários municípios. Os senhores não sabem disso. Vão até a delegacia. É pertinho aqui. Vão saber o que acontece lá. Depois façam as críticas. Porque é muito fácil jogar isso aí no ar. Vai cair em cima do delegado, porque é o delegado que não trabalha. Vamos ver lá de perto, né? Vamos acompanhar. É muito bom, eu acho saudável. O senhor me permite? Só antes de até de falar, permito, vou dizer ao contrário, o senhor está dando um tiro em quem... Na verdade, ninguém criticou a Polícia Militar. Eu, quando comecei a falar assim, sabendo das limitações, justamente... Porque eu sei das limitações, eu acompanho o trabalho da Polícia Civil, sei o trabalho de Vossa Excelência, dos investigadores, dessas limitações, assim como sei também da Polícia Militar. Ao contrário, o entendimento, a compreensão dessas limitações foi bem colocado por mim nessa ação, também pela vereadora Valéria. Se houve aquele pequeno problema de não atender, é outra história. Tá? Mas ninguém está deixando de entender essa situação de penúria, da segurança pública no Estado de São Paulo, porque, como diz, é uma merda igual é a saúde. Vocês estão a pé. A realidade é isso, o governo do Estado só está falando que está educando criança na escola, a gente está vendo ao contrário. Teve uma mãe outro dia, se me permite, que entrou com uma medida judicial pedindo que o filho dela repetisse de ano, porque o garoto estava no 4º ano e era analfabeto. Veja a que ponto chegamos. Tenho a pedra na mão. A vidraça hoje é outro governo. Mas já fui governo e sei. Mas a realidade é essa, senhor vereador. Nós estamos à falência total. É saúde, é segurança, é educação, enfim. Mas acredite, não houve intenção, da minha parte de ninguém, de não entender essa questão da Polícia Civil. Sim, então, mas foi muito bom essa colocação, porque eu acho até que os senhores não sabiam de todos esses detalhes que eu estou passando. Como, por exemplo, que o ano passado inteirinho, eu, além de responder por conta, eu acumulei o município de Pereiras, sem ganhar um tostão, né? Aliás, gastando, né? E hoje é um outro delegado que está respondendo. Então, eu gostaria muito de passar os meus sábados à noite com o meu colete, com o meu pessoal trabalhando na praça, olhando tudo, fechando os bares, fazendo o possível. Só que eu sou feito de sangue, de carne, eu tenho... Né? A gente tem um limite. A gente trabalha a semana inteirinha e está o sábado também na delegacia. Se os senhores se deram o trabalho de passar sábado de madrugada, geralmente o senhor encontra conosco na delegacia trabalhando, porque geralmente são os sábados que acontecem as coisas, né, que mais precisa da nossa presença na delegacia. Então, eu gostaria o seguinte, já que a nobre vereadora está tão brigando pela Polícia Militar, e eu endosso, assino embaixo, e vamos brigar mesmo, vamos trazer essa companhia aqui, né? Inclusive, na hora de ligar, poderia ter ligado para a Polícia Militar também. Eles viriam lá, não precisa ligar só para a Civil. A Civil, infelizmente, nós não temos efetivo suficiente. Né? Nós temos preferência em cima. Não estão deixando eu falar, pô. Certo. Então, a gente quer, inclusive, que nessa luta, vamos apoiar essa vinda dessa companhia. Mas vamos olhar um pouquinho também para a Polícia Civil, porque a parte de investigação, principalmente de drogas, a Polícia Civil poderia fazer, se tivesse um efetivo maior. Né? E não adianta a gente ficar sonhando em trazer polícia do DENARC, disso, daquilo, que isso aí é balela. Eles não estão dando conta nem da cidade que eles estão, que está terrível o negócio, toda a cidade está difícil. Então, cada um... Como a gente colocou na última reunião, cada município tem que se virar com os seus problemas, tem que resolver os seus problemas aqui. A união tem que ser feita em torno da gente. São os nossos filhos que estão aí para a rua. Se existe droga, e existe, porque a gente sabe que existe, vamos ajudar a combater. Vamos ajudar a polícia a ajudar a população. Né? Porque criticar só é muito fácil. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Delber. Senhor presidente, senhores vereadores, esse problema de droga é realmente um problema. Foi dito aqui, problema de omissão. Existe realmente omissão, e cada dia que passa a omissão é maior. Agora, por que existe essa omissão? A omissão é causada pelo medo. Quem tem coragem hoje de, vendo a passagem de uma droga, chegar a tomar uma atitude, a não ser, como a nossa nobre colega fez, ligando para a polícia, é claro, sem inclusive dizer o nome. Porque se um traficante
souber quem delatou ou quem falou alguma coisa, você sabe qual vai ser a represália, não é verdade? Nós já tivemos casos aqui, na cidade vizinha, Laranjal, que houve até crime, assassinato de pessoas que se envolveram no assunto. Então, é um assunto muito sério, muito perigoso, que eu duvido que alguém aqui não tenha medo. Não é problema só de omissão, não. Causa medo. Medo do que pode acontecer para a gente, para os familiares nossos, porque eles são fortes. É difícil. Então, surge aquilo que alguém falou aqui. O problema é educativo, precisa educar. Então, um dos motivos da minha indicação para aqueles campos de futebol nas Coabs é o seguinte: se cada Coab tiver um campo de areia onde as mulheres, os jovens, ou as crianças pratiquem o futebol, eles têm alguma coisa que ocupe o tempo deles. Porque o ser humano gosta de se realizar em alguma coisa. Se você está na ociosidade, você é mais facilmente procurado e você pode se realizar através de uma droga. Agora, se cada Coab tiver um campo de futebol de areia, forme um órgão diretivo ali, pessoas responsáveis que organizem aquilo ali, ponham certas normas e regulamentos e leve a criança ali a praticar o futebol, ela vai ter ali algo que vai ser para ela autossuficiente. É uma autossuperação. Então ela tem alguma coisa onde ela vai se prender, onde ela vai ter uma atividade. Então o que vai acontecer? Na cabecinha daquela criança vai ficar: amanhã, eu terminando a aula ou qualquer outro assunto, eu vou para o campinho de futebol. Ele se autorrealiza ali. Muitas vezes, o problema de pessoas que se envolvem na droga é o problema de frustração, de falta de autossuficiência e autorrealização individual de cada um. Então, onde que ele vai se realizar? Ele vai ser autossuficiente. Não, eu vou tomar droga, eu vou ser o tal, eu vou ser o bacana, eu vou ser o bonitão perante os demais, porque eu tenho capacidade de tomar uma droga. Por quê? Porque a ociosidade, ele não tem o que fazer. Aquilo só que vai ter alguma coisa que ele vai se sentir o valentão. Então, eu acho que se cada Coab tiver o seu campinho de futebol de areia, um órgão diretivo, que inclusive coloque certas normas, a criança que a gente souber que está entrando em droga, porque entre as crianças eles comentam, não vai poder participar do joguinho aqui. E façam competições entre uma Coab e a outra. Quer dizer, dê uma ocupação por jovem, para a criança. Vocês vão dizer, mas já existe a escola. Só que a escola, vamos dizer, das 8 ao meio-dia. E depois, da meio-dia, da 1 hora, até 6, 7 horas da noite. O que a criança faz? Fica na casa assistindo televisão? É um péssimo exemplo também. Não vai aprender nada. Então, se tiver o campinho de futebol e alguém... E o pessoal da vila se responsabiliza normalmente. Eles organizam os campeonatos. Agora, o que podia fazer? Consegue chamar essas pessoas dos bairros onde tem os campinhos, transmitir alguns conselhos, algumas instruções, para que eles coloquem em prática nesses locais onde existem esses campos de futebol. Então, eu acho que a prática da atividade esportiva, sendo bem conduzida, ela combate, não vou dizer totalmente, isso é impossível. E aqueles que já estão na droga não vão sair. Mas pelo menos aquele jovem, aquela criança que vem vindo, dá para você fazer com que ele se realize na prática esportiva e não através de um vício que vai atrapalhar a sua vida. Esse foi um dos motivos da minha indicação para a colocação de campos de areia nas diversas Coabs. Era isso que tinha a dizer. Com a palavra o vereador Elias Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, estou usando a palavra para agradecer a presença do nosso novo vereador, José Nivaldo Sbrage, e uma feliz estadia entre nós. Antes que o Zizinho também vá embora, eu tenho uma reivindicação para que o senhor presidente oficie ao novo secretário, que hoje, visitando a estrada que vai a Piracicaba, tem uma pontinha na frente da propriedade do Milton Alfredo que está um perigo. Ela está quase interrompendo a pista, e de um lado é feito um V de tijolo, sem sinalização, e está perigando a vida daqueles que passam por lá. Então, o senhor quer que o senhor presidente oficie à prefeitura, em especial ao secretário Zizinho, para que tome providências naquela localidade para que evite acidentes. Quero agradecer também a eleição relâmpago que o nosso presidente fez a segunda secretaria. Espero
na hora de ser preciso ou ser capacitado para ser o segundo secretário. Quanto ao pronunciamento feito na tribuna sobre a ultrassonografia do hospital, eu quero dizer que, antigamente, até fevereiro, nós tínhamos a ultrassonografia muito bem, atendendo muito bem, porque nós sabemos que os exames feitos com preparo precisam de responsabilidade do médico. Para que a gente exija a responsabilidade do médico, nós precisamos pagar o médico. Primeira coisa. Então, quando estive lá como diretor, ou legal ou ilegal, nós solicitávamos dos pacientes que precisavam da ultrassonografia uma contribuição espontânea, para que auxiliasse o hospital naqueles exames, para que um dia não ficasse sem aquele serviço. Porque antes, além da ultrassonografia, nós tínhamos também a endoscopia. Nós pagávamos R$850 por mês para um médico vir toda segunda-feira atender 4 pessoas para fazer a endoscopia. E também é um exame com preparo. E esse médico não era cumpridor do horário. E nós recebíamos constantemente a reclamação que estavam ali passando mal, que o preparo é pesado. E o médico, marcado para as 8 horas, chegava às 10h30, 11 horas. Aí eu chamei o médico e falei, escuta aqui, vamos fazer uma modificação. Se o senhor não pode chegar às 8, marque para as 11, não tem problema. A gente marca para o paciente e vir às 11 horas. Ah, não, eu vou continuar fazendo meus exames às 8 horas. Falei, então o senhor vai chegar às 8 horas. Não, eu vou chegar a hora que eu quiser. Falei, não, desse tipo de serviço não serve para nós. Então você vai ficar sem o serviço. Tudo bem, quem vai perder é a população, que não vai ter o exame, e nós não vamos ter essa reclamação diurna. E foi suspenso esse serviço e nunca mais teve no hospital também esse serviço, porque é um serviço caro e o consórcio sempre passou por dificuldade financeira. E a ultrassonografia, que era pedida essa contribuição espontânea com recibo, eu nunca deixei de receber uma contribuição sem dar um recibo do hospital. E era espontânea. Nunca também ninguém deixou de ser feito o exame que não tivesse os R$10. Então, eu sabia que quando parasse esse tipo de contribuição, o serviço iria ficar difícil. E vai ficar difícil. Como está ficando o plantonista. Eu fiquei 25 meses na direção do hospital, só um plantão de 12 horas que eu não consegui plantonista. Enfrentamos greves, enfrentamos um monte de coisa, mas só um plantão de 12 horas que nós ficamos sem o plantonista. E era exigido também um bom atendimento pelos plantonistas. Quer dizer, eu imagino a dificuldade que está passando o consórcio intermunicipal de saúde, pagando médicos na junta em Tietê, porque eu sei que é difícil, mesmo que as prefeituras colaborassem o que deveriam colaborar, nessa época é muito difícil. E então, era uma explicação que eu queria deixar à população, que porventura fique sabendo desse problema, que vai dar problema. Quanto à reivindicação do apoio da vereadora para que os vereadores, para vir um novo contingente policial na nossa cidade, e desativando a Casa de Lavoura, a Casa da Agricultura, eu sou completamente contra. Porque eu acho que a nossa agricultura é tão importante como uma nova companhia de policiais. A prefeitura já está fornecendo 2 tratores para que os pequenos agricultores tenham a facilidade
de arar seus terrenos para a plantação. Então, não é desativando um órgão para vir um novo órgão. Eu acho que nós devemos trabalhar para que venha nova companhia policial na nossa cidade. Mas nós temos também que trabalhar para a melhoria da nossa Casa da Agricultura em favor dos nossos pequenos agricultores. Quanto à estrada a rodovia Nivaldo Lopes, estive lá hoje. Com todo esse embargo que teve aí, a estrada não parou. A única coisa que pararam é naquele trecho está em adiantado estado de conclusão, um serviço muito bem feito, e quero parabenizar a Companhia Bandeirantes pelo serviço que vem fazendo na estrada do Porto. É o que eu tinha de dizer. Com a palavra, vereador doutora Valéria. Senhor presidente, só para finalizar, eu quero fazer uma sugestão para a mesa para contratar um intérprete para trazer nas sessões, para que fique mais claro o que a gente fala aqui dentro. Porque em nenhum momento hoje eu falei que a companhia PM na Casa da Agricultura seria desativada a Secretaria da Casa de Agricultura. Simplesmente vai ser sediada aonde está a Secretaria de Agricultura, mas vai ser transferida, até porque seria um absurdo se criar uma coisa e se fechar outra. Então, eu gostaria de deixar bem claro que em nenhum momento eu usei a palavra desativar a Casa de Agricultura. Pelo contrário, simplesmente está se pleiteando o imóvel onde ela está sediada, e sua transferência é óbvio. Com a palavra, o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, desejar bastante sucesso ao nobre vereador José Nivaldo Braga, que retorna a esta casa, ao Elias Valdrigue, que assuma a mesa, né? Também agradecer ao ex-vereador e agora secretário Zizinho Chaguri, que veio dar uma força para a gente aqui, a outro pessoal que está aí assistindo também a gente, dando uma força aqui. Agradecer a todos vocês. Hoje eu fiquei um pouquinho preocupado, porque há um tempo atrás aqui, passou um projeto aqui, e foi aprovado por unanimidade, que dá preferência a idosos, gestantes e deficientes físicos, um melhor atendimento nas filas dos bancos. Hoje eu tive no... Eu falo e já não tenho medo. Hoje eu tive no Banco Banespa, e lá tinha uma única fila grande, inclusive. E atrás de mim eu vi duas pessoas idosas. Até depois eu fui e conversei com o senhor, ele tem 76 anos de idade. Não falo o nome dele, mas se for preciso depois eu vou falar. 76 anos de idade. Então aquele projeto que passou aqui parece que não está dando resultado. Vou conversar com o prefeito para ver, porque eu desconfio que não foi encaminhado para os gerentes e o projeto que foi aprovado aqui. O que coloca, também não, pode ser que não seja culpa dos caixas, que é difícil de ver na fila um senhor idoso lá atrás, uma gestante ali, um deficiente lá. Eu sei que é difícil. Mas pelo menos o gerente que coloque uma placa lá, né, com letra bem grande, que as pessoas idosas, os gestantes, deficientes físicos, passem a ter um atendimento melhor. Não está acontecendo isso. Acho que a cópia do xerox do projeto não foi para os bancos. E hoje tinha duas pessoas idosas que, se for preciso, falar até o nome da pessoa. Permite uma parte? Com a palavra, o vereador Darcy. Senhor presidente, nobres colegas, eu também reitero isso aí. Eu acho que seria competência de cada agência colocar uma pessoa para ver essa situação. O próprio contínuo lá não vai ficar prestando atenção. A própria agência que coloque um funcionário a mais. Se arrecada tanto dos bolsos dos populares, um emprego a mais ali não vai onerar. Eu concordo plenamente com a reivindicação sua. Está de parabéns. Então, o senhor, depois eu fui perguntar a idade para ele, 76 anos de idade. Estava lá bem lá para trás. Eu acho que precisa que a gente, né, tome providência, cobre do prefeito. Eu vou cobrar do prefeito agora essa semana para que ele veja essa posição. Que coloque no banco as placas, né? É isso, obrigado. Com a palavra, o vereador Narciso. Senhor presidente e nobres colegas, falando um pouco Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o nobre colega Zezo aí. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Como já era, né? Então, está de parabéns. Falando em droga, eu achei que ia resolver o problema aqui. O senhor prefeito detonou a praça.
Diz que era o problema para acabar com a droga, era cortar todas as árvores da praça. Cortou todas as árvores da praça e o problema continua. Então eu quero ver o que ele vai fazer com os estabelecimentos, com esses locais aí. Vamos ver o que o senhor prefeito vai inventar. Eu acho que teria uma solução. O senhor prefeito teria que correr atrás do batalhão de Sorocaba, Botucatu, São Paulo. Enfim, ele tem uma força. Tem o governador Mário Covas, que é do partido, tem vários deputados, então ele teria que correr atrás de efetivos para a polícia militar, para a polícia civil. Então, acho que a solução é por aí. Falando também da saúde, eu tive a oportunidade de presenciar um descaso grande também no hospital a semana passada, onde veio uma pessoa desde Criatiba, quase morto, isso digo quase morto porque chegou nas últimas. Não tinha um médico plantonista no hospital. Graças ao Dr. Tadeu Lovisotto, que não mediu esforço, em seguida a gente solicitou, ligou para ele deixou o pessoal no consultório dele, que estava para atender, estava lotado o consultório do Dr. Tadeu Lovisotto. Ele não perguntou se era pobre, se era rico. Felizmente essa pessoa tem condição de pagar, de nível mais ou menos bom. Então ele não perguntou, ele correu e atendeu o paciente. Então está de parabéns o doutor Tadeu. Enfim, e mais um descaso no hospital, não tinha um plantonista, era uma parte respiratória, que a pessoa chegou praticamente quase morto, o doutor Tadeu salvou. Então o hospital vem com esse problema dos plantonistas, acho que não vem acertando, e com isso quem sofre é a população. E, por outro lado, também fico contente do nobre colega falar dos campinhos de areia, e dou mais uma solução, nobre colega, aos campos de areia, aproveitando a oportunidade que está o nobre Zizinho aqui na secretaria, eu dou uma solução: levar pedra para Juquiratiba e trazer areia. Nós temos lá locais que está interditado, ele tem conhecimento, Estrada do Pavã, eu gostaria até que ele tomasse conhecimento para a retirada dessas terras lá. Por baixo nós não temos a ponte, está passando porque está seco, mas por cima não estão passando por causa do areião, uma areia de primeira qualidade, não tem uma pedra, que não se leva pedra lá, né? Então não tem uma pedra, dá para trazer nos campinhos de areia. Eu gostaria que o secretário acatasse essa ideia, e vai carregado com pedra, e volta com areia, o qual eu queria reivindicar também para ele, um serviço que ele deu início, está de parabéns, ali no Rio de Juquiratiba, onde está desbarrancando umas casas ali, mas eu gostaria que ele completasse com mais uma meia dúzia de caminhão, porque senão vai desbarrancar para frente, onde conserta aqui, desbarranca para frente. Então, está de parabéns aí o Zizinho com as atividades que vem desenvolvendo aí. Fez chover mesmo. E Juquiratiba não, hein? E gostaria também de agradecer o povo. Nós tivemos uma reunião do PMDB lá na minha casa. Gostaria de agradecer o pessoal que estiveram presente e aqueles que também não puderam comparecer por ser um fim de semana meio arrojado, era na sexta. Então, está de parabéns aí a nosso PMDB Irmanados, que eu chamo. Tinha aproximadamente, no decorrer da noite, umas 400 pessoas. Então, foi uma reunião bem agradável, foi muito gostosa a reunião. Por outro lado, também eu queria, acabo de receber aqui uma resposta de uma indicação que eu fiz dias atrás aqui, de um jogo de manilha no bairro dos Bento. Está aqui a resposta do senhor prefeito, que breve vai providenciar. Então, eu espero que esse breve seja breve mesmo, eu não espero chover. Então, eu gostaria de agradecer. É isso. Muito obrigado. Gostaria de conversar com o vereador sobre uma reunião com o prefeito sobre o negócio da estrada do Porto, um dia da semana que vem. Terça-feira podia ser? A gente encaminhava um ofício para ele, pedindo para ele vir trazer uma solução sobre o negócio da estrada. Na terça-feira? Mas a gente caminha. Terça-feira às 19h30, então? Pode ser. Zelão, senhor presidente, não poderia ser na quarta? Não, quarta não tem, mas tem uma reunião em Bardo.
Se não, faz o seguinte, eu ligo para ele amanhã para ver se ele pode atender um dia da semana que vem. O dia que ele puder, a gente marca. Na quinta ou na terça. Sobre o negócio dessa estrada do Porto aí, que está esse negócio da... Aquele também precisa de uma antecedência, porque seria interessante ver que também viesse o engenheiro. O representante da engenheira, para que ele também tivesse a oportunidade de expor, ouvir todo mundo, né? Então, faço o seguinte, eu converso com ele amanhã, eu digo que ele pode atender, e o engenheiro da companhia também. A gente marca o dia e avisa os vereadores. Como não tem sessão na próxima semana, convoco os vereadores para o dia 22/9 às 19h30.